A gente viu a noção de campo vetorial, que é onde eu tenho em cada ponto de uma região do plano ou do espaço um vetor. A gente tem campos vetoriais comuns, como o campo de força, os tipos de campo de força e campo de velocidade. O campo de força pode ser, por exemplo, um campo gravitacional. A gente tem também campo elétrico, campo magnético. Tem vários tipos de campo que podem ser de interesse. A gente viu, em particular, o gradiente. Ele pode ser visto como um campo. Se eu tenho uma função definida em uma região do espaço, aqui, uma função real de uma variável, a gente pode pegar o gradiente dela, que é o vetor que a gente obtém calculando a derivada da função em x, e coloca isso na primeira componente, a derivada da função em y, e coloca na segunda componente, a derivada da função em z, e coloca na terceira componente. Se a gente pensar que a gente pode fazer isso para cada ponto onde essa função está definida, se existirem as derivadas, então a gente obtém um campo vetorial, o campo gradiente. Um exemplo importante disso era o campo gravitacional. A gente tinha visto que o campo gravitacional é esse aqui. A gente viu um exemplo, a gente construiu a partir da lei da gravitação que o campo gravitacional tem que ser assim. Só que agora esse exemplo ele mostrou por outro lado o seguinte, se eu considerar essa função aqui, f de xy igual a massa vezes a gravidade, vezes a constante gravitacional, dividido pela raiz de x² mais y² mais z². Então, estou puxando essa função do bolso, por enquanto. Se a gente calcular o gradiente dessa função, a gente obtém exatamente o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é o gradiente de uma determinada função. A gente diz que essa função é a função potencial do campo. Nem todo campo tem uma função potencial, mas os campos que tem, significa que o campo é o gradiente daquela função. Depois a gente viu integrais, vários tipos de integral. A gente viu integrais de funções escalares, então a integral de uma função real de duas variáveis, ds, em relação ao comprimento de arco, é a integral, a gente precisa parametrizar a curva, a curva C, onde eu estou integrando, a gente precisa parametrizar ela por R de t igual a x de t, y de t, se for no plano, ou x de t, y de t, z de t, se for no espaço. E, então, a integral da função real em relação ao comprimento de arco é dada pela função aplicada nos pontos da curva, vezes esse elemento aqui, que é um fator de comprimento aqui. O ds é a variação no comprimento. É a raiz de x² mais y² isso aqui está errado aqui, mais y². E isso, então, é a mesma coisa que a função aplicada em x' e y' vezes a norma do vetor tangente, vezes o comprimento do vetor tangente. A gente viu ainda outros tipos de integral de linha. A gente pode integrar uma função em relação só à variável x ou só à variável y sobre uma curva. Integrar em relação à variável x significa calcular a integral de a até b de f de x de t, y de t, vezes x' e integrar tudo isso em relação a t. A resposta disso daqui vai ser um número, diferente de você fazer lá como se fosse no cálculo 2 e fazer a integral. Primeiro que o domínio de x não está bem definido. Esse a até b é o domínio da parametrização, Mas se você fingisse que isso era o domínio de x e integrar em relação a x, sobraria uma variável y. Tá? Não é isso. Essa integral aqui dá um número. A gente obtém um número como resposta. Tá?
Da mesma forma, a gente tem a integral sobre c de f de xy dy, a gente integra em relação a y, e de maneira análoga é f de x de t, y de t, vezes y' de t. Então, tudo relacionado à parametrização, onde eu integro de a até b, e é o domínio da R, da parametrização da curva. Aí a gente viu que se a gente integra em relação ao comprimento de arco, a gente não muda, se a gente mudar a orientação, se a gente fizer a curva de trás para frente, a gente não muda o sinal, a gente ganha o mesmo resultado. Mas para as integrais em relação a dx, a gente troca o sinal se a gente inverter a orientação, e em relação a dy, a gente troca o sinal se a gente inverter a orientação. Ainda revisando da outra aula, né, a gente depois viu mais um tipo de integral. Ó, vários tipos de integral a gente tem nesse curso. A gente tem a integral de um campo vetorial, Fzão aqui é um campo vetorial, e a gente pode integrar o campo sobre a curva. Então, a integral do campo sobre a curva é calculada como a integral de a até b, f de r de t, o campo aplicado nos pontos da curva. Isso vai te dar uma coisa que só depende de t, produto interno com o vetor tangente, e isso essa integral aqui, ao todo, vai te dar um número como resposta. E outra maneira de ver essa integral é multiplicar e dividir esse r' de t pela norma, pelo comprimento dele, para ganhar um fator de comprimento, que está aqui dentro desse ds, e trocar o r' pelo vetor tangente unitário, né, que é o vetor tangente com comprimento 1, que existe para curvas lisas, né, onde a derivada não dá zero. Ainda a gente viu mais um tipo de integral, que é o fluxo. O fluxo sobre uma curva fechada. Essa bolinha aqui na integral quer dizer que é uma curva fechada. É a integral do campo vetorial aplicado nos pontos da curva, produto interno com o vetor normal unitário. E isso em relação ao comprimento de arco, ou seja, multiplicando pelo tamanho de R' e dt. O fluxo integral de f vezes mds, que é o campo aplicado nos pontos da curva, vezes o vetor normal. Aqui tem uma explicação que a gente viu na aula passada do porquê que a gente consegue achar o vetor normal dessa forma. O vetor normal unitário é isso aqui. ds, então, vezes o comprimento do vetor tangente, dt, só que daí o comprimento do vetor tangente cancela com o de baixo, e a gente poderia calcular isso aqui direto. Tá? O fluxo tem as coisas de fluxo de um campo elétrico, né? Quanto de um campo de velocidades de um fluido, né? Se você quer saber quanto de um fluido está entrando ou saindo de uma determinada região, a integral de f dr é a integral de linha do campo, e a gente viu que uma interpretação disso era o trabalho. Isso aqui poderia ser entendido como se f é o campo de forças, que é a partícula que o objeto está sofrendo. Isso aqui é dar o trabalho realizado pelo campo para mover o objeto ao longo da curva. Então, a gente tem todos esses tipos de integral, e a gente vai agora começar a ver um pouco mais como calcular eles de fato. E uma coisa que ajuda bastante a fazer esses cálculos são alguns teoremas, né? Um bem importante é o teorema fundamental para integrais de linha. E ele diz respeito a integrais de linha de campos conservativos, né? Que são aqueles campos que são o gradiente de alguma função. O teorema diz o seguinte, então. Seja C uma curva lisa, dada pela função vetorial, que eu escrevi com 3 variáveis, r de t igual a x de t, y de t, z de t, com o t variando de a até b, né, em um intervalo. E seja f uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis,
cujo vetor gradiente é contínuo em C. É contínuo para facilitar a nossa vida aqui com relação à integral. Tá? Então, uma função que tenha um campo cujo gradiente exista, né, basicamente, e seja contínuo. Então, olha só como fica fácil calcular a integral de linha da função, do gradiente da função dr. Né? Então, o gradiente da função é um campo vetorial, então isso aqui é uma integral de um campo, produto interno com a direção da curva. Então, a integral sobre a curva do gradiente de f dr é simplesmente a função potencial aplicada no ponto final da curva, menos a função potencial aplicada no ponto inicial da curva. E existe a possibilidade de vocês já terem ouvido falar coisas do tipo que o trabalho realizado pelo campo gravitacional independe do caminho, só depende do ponto final e do ponto inicial. Já ouviram alguma coisa desse tipo? Uhum. E para o campo elétrico também, né? O campo elétrico também. E justamente porque esses são dois campos que têm uma função potencial, isso que a gente vai ver no fim das contas. Então, esse teorema ele tem aplicações tanto práticas de fazer a conta, como aplicações teóricas, né? Tem essas características importantes desses campos. A demonstração disso, ela não é tão difícil, mas talvez as propriedades causem um pouco de confusão aqui. Tem que usar a integral do gradiente de f dr, é a integral de a até b do gradiente aplicado em r de t, produto interno com o vetor tangente. Se a gente calcular isso, né, quem que é o vetor tangente? Ele tem coordenadas x' de t, y' de t e z' de t. E o gradiente tem coordenadas ∇f, ∇x, ∇f, ∇y e ∇f, ∇z. Então aqui elas estão aplicadas no ponto. Então essa expressão aqui dessa soma que está dentro da integral, isso daqui é a regra da cadeia. Talvez você não esteja reconhecendo a regra da cadeia, porque o que é R de t? É x de t, y de t, z de t. R de t é x de t, y de t, z de t. Se você pensar assim, você vai perceber imediatamente que isso é a regra da cadeia, né, para calcular essa função. Para calcular a derivada de f composta com r. Se você quiser verificar isso, tenta escrever f de r de t como f de x de t, f de x de t, y de t, z de t, e derivar isso em relação a t, você vai ver que vai sair isso aqui de dentro. Isso, então, agora, fazendo essa conta, então, eu tenho uma integral em relação a t e uma derivada em relação a t. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é f de r de t aplicado em a até b, que é a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Mas se não fica tão confortável com o teorema, não se preocupe, porque esse não é o foco do curso, tá? A demonstração do teorema. Então, um exemplo aqui do campo gravitacional. Então, o campo gravitacional, a gente viu, né, que ele era então dado por isso daqui, né? mmg dividido pelo comprimento de x ao cubo vezes o vetor de posição, é o campo gravitacional gerado por uma massa m na origem, né? Na verdade é isso que... E aqui é a massinha do outro objeto, né? No campo gravitacional normalmente a gente pega como 1, né? Então, se eu quiser calcular o trabalho realizado pelo campo gravitacional para mover uma partícula do ponto inicial 1, 0, 5, ao ponto final 2, menos 1, 0, ao longo de uma curva lisa por partes, então a gente poderia, em vez de sair parametrizando a curva e fazendo todas aquelas integrais, a gente poderia lembrar
lá daquele exemplo que eu recordei no começo da aula, que o campo gravitacional é o gradiente de uma função, é essa função aqui, mmg dividido pela norma do vetor posição. E uma vez sabendo isso, o trabalho, que é a integral de f dr, né, do campo gravitacional dr, o campo gravitacional é o gradiente dessa função, então é a integral do gradiente, produto interno com dr, que é, então, a função no ponto final, menos a função está trocado isso daqui, né? Do ponto final até o ponto inicial. Então está trocado isso. Escrevi trocado lá, eu vou corrigir isso aqui depois em outra versão lá. Então está trocado esses dois valores, mas é então a função aplicada no ponto final menos a função aplicada no ponto inicial. Daí a gente fizer a conta, está trocado aqui também, mas vai dar isso aqui. E tem uma observação bem importante desse teorema, que ele mostra que para qualquer campo vetorial conservativo, o valor da integral depende apenas do ponto final e do ponto inicial da curva, não depende do caminho. Em particular, é zero o valor da integral de um campo conservativo sobre uma curva fechada. Tem que usar isso com muito cuidado, tá? Você tem que conseguir, de fato, fechar a curva. Se faltar algum ponto, a gente vai ver que tem alguns problemas aí que podem acontecer. Mas então, de maneira mais simples, para um campo conservativo, a integral depende só do ponto final e do ponto inicial. Tem um teorema aqui, na verdade, que eu não vou mostrar para vocês, eu coloquei como uma nota aqui, a gente não vai demonstrar ele, que diz o seguinte: dentre os campos vetoriais definidos em regiões abertas e conexas, aberta quer dizer que não tem fronteira. Então, por exemplo, um disco sem a fronteira. E conexa quer dizer que você pode ligar quaisquer pontos dentro da região. Nessas condições, a gente pode mostrar que somente a gente tem essa propriedade da integral só depender do ponto final e do ponto inicial somente para os campos conservativos. E que as integrais dão zero ao redor de curvas fechadas. Então, se isso acontecer, se a gente souber que as integrais sobre curvas fechadas dão todas zero para qualquer curva, a gente sabe que o campo tem alguma função potencial. Então, isso fica só como uma observação. A aplicação mais direta disso vem aqui nesse teorema. Tá? Um campo vetorial de duas variáveis, um campo vetorial definido numa região D do R2, cuja imagem são vetores do R2. Né? Então, esse teorema aqui, do jeito que ele está, só para duas dimensões, uma região que seja aberta e simplesmente conexa, isso quer dizer que a região não tem furos, tá? A interpretação tem um significado ali preciso, mas é uma região sem furos e aberta. Então, nessas condições, o campo é conservativo exatamente quando del P del Y é igual a del Q del X. Eu vou omitir a demonstração disso, tá? Mas a mensagem é a seguinte: eu tenho um campo vetorial aqui e eu quero verificar se ele é conservativo.
campo vetorial em R2, eu quero saber se ele é conservativo. O que eu faço? Calculo del P del Y. Calculei del P del Y e vi que deu 2Y. Calculei del Q del X e vi que deu 14X. Então deu diferente. Del P del Y é diferente de del Q del X. O teorema me garante que esse campo não é conservativo. Não adianta eu tentar procurar uma função cujo gradiente dê igual a esse campo, e isso vai ser impossível. Não é possível encontrar tal função. Isso que está dizendo o teorema. Aqui eu tenho um outro exemplo, então. Tem esse campo aqui, 2xy ao cubo i mais 3x quadrado y quadrado j. Quero saber se ele é conservativo. Calculo del P del y deu igual a 6xy quadrado. Calculo del Q del x, isso aqui deu igual a 6xy quadrado também. Deu a mesma coisa. Então, o teorema anterior garante que esse campo é conservativo. Ou seja, existe uma função tal que o gradiente da função dá igual ao campo. Eu ainda não sei qual é, mas com esse teste eu posso saber se existe ou não. Esse teste é importante porque não é qualquer campo que é conservativo, não. Tá? Alguns campos são conservativos, alguns importantes, mas não é qualquer campo, não. Então, é importante a gente testar se isso dá certo. Né? Dado um campo qualquer, tentar saber se ele é conservativo. Uma forma de encontrar essa função, então eu sei que existe uma função potencial, uma função cujo gradiente dá o campo. Isso, então, o que é o gradiente da função? É del f del x na primeira coordenada e del f del y na segunda. Então, a primeira coordenada do gradiente tem que ser igual ao campo, que foi dado no enunciado, é 2xy ao cubo. Então, eu sei que del f del x é igual a 2xy ao cubo. Então, se eu integrar em relação a x, integral indefinida, encontrar uma primitiva em relação a x, de del f del x eu vou para f, né? E qual é uma primitiva desse cara? Uma primitiva desse cara é x quadrado y ao cubo. Só que x quadrado y ao cubo mais uma constante. A primitiva tem uma constante sobrando, né? Só que essa função eu integrei em relação a x. Então, a minha constante é uma constante em relação a x. Então, ela pode depender de y ainda. Por isso, eu escrevi g de y. Tá? Então, eu cheguei num meio termo, numa metade do caminho, e eu sei que a minha f de xy tem que ser igual a x quadrado y ao cubo mais alguma função de y. Então, agora eu vou usar a segunda componente do gradiente para, junto com essa informação que eu já tenho sobre a f. Então, a segunda componente do gradiente, del f del y, tem que ser igual à segunda componente do campo, que é 3x quadrado y quadrado. Só que eu já tenho alguma informação sobre a f. Eu sei que a f é isso aqui, ó. Então, eu vou derivar isso aqui, essa expressão, em relação a y. Se eu derivar esse cara em relação a y, o que eu vou obter? Eu vou obter, derivando essa parte, eu vou obter 3x quadrado y quadrado, e derivando a g, eu tenho g'. E isso, então, tem que ser igual a q, né, a segunda componente. Então, esses dois termos deram iguais, se cancelam. Isso quer dizer que a g' é zero. Quer dizer que a g é constante em relação a y também. Se g' é zero, ela é constante em relação a y. Já era constante em relação a x, então g de fato é uma constante. Assim, a função potencial desse campo é x quadrado y ao cubo mais alguma constante, né?
função potencial sempre fica definida a menos de uma constante. Tem uns exercícios e eu tenho um código que faz exatamente essa conta. Para quem tem interesse nessas coisas, isso pode ser quem quer entender um pouco melhor a programação, pode ser um exercício legal entender isso aqui. Ó. Então, esse código, aqui eu estou definindo duas variáveis, aqui eu defino um campo, e o código me diz se esse campo aqui é conservativo ou não. Então, se você quiser testar alguma função, se ela é conservativa ou não, você só vai mexer aqui no algum campo vetorial, se é conservativo ou não, você só vai mexer aqui, ó, no campo. O resto tudo é automático. Ele calcula a derivada, né? Como que é o teste, né? Calcular del P del Y, ver se del P del Y é igual a del Q del X. Então, o código calcula as duas coisas, testa se elas dão o mesmo valor. Se der diferente, já diz que o campo não é conservativo. Se der igual, ele faz a conta que eu fiz no exemplo para encontrar a função potencial. Então, aqui eu peguei o campo x mais y, x menos y. E o código me disse que esse cara aqui é uma candidata à função potencial. 1 meio de x quadrado mais xy menos 1 meio de y quadrado. Por que eu estou falando em candidata se eu estou fazendo até um teste aqui? Tá? Tem uma coisa que o código não consegue testar. É se a região onde o campo está definido é aberta e simplesmente conexa. A gente vai ver que isso é importante. Infelizmente, o tipo de região, a geometria do espaço onde estão definidas as coisas é importante. Aí a gente vai ver mais para frente, no teorema de Green, em outros teoremas, que isso tem um papel bem significativo. Então, por isso é uma candidata. Uma candidata bem boa, mas é uma candidata. Uma aplicação importante disso que a gente está vendo hoje é a conservação da energia. Para verificar a conservação da energia, vamos tentar justamente ver o seguinte. Ó. Suponha que um campo de forças move um objeto de massa mzinha ao longo de uma trajetória parametrizada por R de AB em R3. Pela segunda lei de Newton, então, né, força é igual a massa F da posição, né, é a massa vezes a aceleração. E a aceleração é a segunda derivada de R, do vetor de posição. Então, a força é massa vezes R duas linhas. Então, se a gente usar isso, o trabalho, que é a integral de F dr, vai ser a integral de A até B de F de R de T, produto interno com R'. Né? Isso que significa fazer a integral de F dr. Com F de R de T, produto interno com R'. Só que, usando a segunda lei de Newton, F de R' é massa vezes aceleração. E daí eu ganhei aqui um produto interno de R duas linhas com R'. E eu estou dizendo que esse produto interno de R duas linhas com R' é a derivada da norma do vetor tangente dividido por 2. Essa conta aqui parece meio gratuita aqui, né? Então, o que é a norma do vetor tangente ao quadrado? É o produto interno de R' com R'. Deixa eu escrever isso. A norma do vetor tangente, o tamanho do vetor tangente ao quadrado é a soma das coordenadas ao quadrado. É o produto interno de R' com R'. Se eu derivar esse cara aqui em relação a t,
Então, DDT da norma desse cara, eu não vou escrever para não gastar tanto tempo, já vou escrever direto aqui, ó, da norma do cara, que é o produto interno de R' com R'. Lembra que a gente viu as propriedades da derivada com o produto interno? Então, aqui a gente aplica isso, por exemplo. Então, é basicamente a regra do produto, vale para R'. Então, a gente vai ter R duas linhas, produto interno com R', mais R', produto interno com R duas linhas. Só que o produto interno de U com V é a mesma coisa que o produto interno de V com U, lá da geometria analítica. É a mesma coisa, esses dois caras são o mesmo. Então, isso é 2R duas linhas, produto interno com R', né? Que era o que está aqui, ó, a não ser do 2. R duas linhas, produto interno com R'. Isso quer dizer, então, que eu posso trocar o R duas linhas, produto interno com R', pela metade da derivada do tamanho do vetor tangente. Então, agora, por que eu fiz isso? Porque eu tenho a derivada em relação a t e a integral em relação a t. Então, isso daqui, né, a derivada e a integral, elas são operações opostas, né? Então, isso daqui vai me dar vai sobrar m sobre 2, que já estava aqui, vezes a norma de R' ao quadrado, que é mais conhecida como velocidade, né? A norma de R' é a velocidade. Então, a gente fica com massa vezes o tamanho da velocidade ao quadrado dividido por 2, aplicado de B até A. E isso é a massa sobre 2 vezes a velocidade no ponto final, menos ao quadrado, menos a massa sobre 2 vezes a velocidade no ponto inicial ao quadrado. E vocês devem conhecer lá da física, que são mais conhecidas como a energia cinética da partícula no ponto final, menos a energia cinética da partícula no ponto inicial. Eu cheguei aqui na conclusão de que o trabalho é a diferença da energia cinética no ponto final menos a energia cinética no ponto inicial. Eu vou refazer essa conta, vou fazer a mesma conta para o trabalho, só que de outra forma. Então, a gente vai parar, a gente vai guardar isso aqui na memória. O trabalho é a diferença da energia cinética final para inicial. E a gente vai refazer essa conta para o caso do campo F ser conservativo, que é o caso do campo gravitacional, né? Por exemplo, não é qualquer campo que há conservação da energia, né? Mas há para o campo gravitacional, por exemplo, e o campo elétrico. Então, se o meu campo for conservativo, se ele for o gradiente de alguma função, a gente diz que a energia potencial, isso é uma definição lá na física, a energia potencial do campo, a energia potencial, no caso, por exemplo, a energia potencial gravitacional, né, se fosse o campo fosse gravitacional, ela é menos a função potencial. Então, isso é uma definição. A energia potencial é menos a função potencial. Então, por isso que é importante encontrar a função potencial de um campo. Tá legal. Se eu usar essa informação, então, para calcular o trabalho, de novo, então o trabalho é integral sobre a curva de f dr, que é a integral do gradiente agora, do campo, porque esse campo particular é conservativo, produto interno com R. E pelo teorema que a gente viu antes, isso é f do ponto final menos f do ponto inicial, que é mais conhecida como a energia potencial no ponto inicial, e aqui é menos a energia potencial no ponto final. Então, de fato, é P de A menos P de B. Então tá, então, só que eu fiz a mesma coisa, o mesmo cálculo de duas formas. Então, a diferença nas energias cinéticas é igual ao trabalho, que é igual à energia potencial em A menos energia potencial em B. Então, agora, jogando esse termo negativo para o lado de cá e esse termo negativo para o outro lado, a gente tem que
a soma da energia cinética em B com a energia potencial em B, no ponto final, é igual à soma da energia cinética no ponto inicial mais a energia no ponto inicial, energia potencial no ponto inicial. Ou seja, a soma das energias potenciais e cinética não muda. Que é aquela velha história, né, de que você solta uma bolinha ladeira abaixo, né, ela vai ganhando energia cinética e vai perdendo energia potencial, né. Numa situação em que você não tenha perdas, né, por atrito, por resistência do ar, por deformações, etc., aí a soma da energia cinética com a potencial não muda, permanece constante. A gente vai ver um teorema agora, uma sessão inteira só sobre um teorema. Esse é um teorema bem importante, tá? Chamado o Teorema de Green. E o Teorema de Green, antes de poder enunciar ele, é bem importante o tipo de curva onde ele está definido. A gente tem 4 tipos de curva aqui, 4 tipos de curvas que a gente vai considerar. Ó. Essa curva aqui, azul, ela não é uma curva fechada. O ponto inicial é diferente do final. Não é uma curva fechada. Essa curva verde aqui, ela é uma curva fechada, mas olha, ela é bem diferente dessa curva preta aqui. Ela tem o que a gente chama de autointerseção, ela se corta ela mesma. Então, esse é um caso que causa problema. Então, uma curva que não é simples, não é boa. Essa curva amarela aqui, ela não é nem simples, nem fechada. Tá? Por fim, essa curva preta aqui é uma curva boa no sentido do Teorema de Green. É uma curva simples e fechada. Se a gente precisar de uma definição matemática do que é uma curva simples e fechada, a gente diz que ela é fechada se o ponto inicial e final são iguais. Né? Então, eu tenho a parametrização, o ponto inicial e o ponto final têm que ser iguais. E ela tem autointerseção se existe um T0 no meio do intervalo AB e um T1 qualquer, pode ser inclusive nas fronteiras, de modo que R de T0 seja igual a R de T1. Né? O que isso aqui está dizendo? Que a curva, em 2 tempos diferentes, se eu pensar em tempo de percorrer a curva, em 2 tempos eu vou passar pelo mesmo ponto. Isso que significa isso aqui. Tá? Então, a gente gosta das curvas simples e fechadas. É um resultado que parece óbvio demais, tá? Mas que não é fácil de demonstrar, é chamado Teorema da Curva de Jordan, que diz que uma curva fechada, simples, divide o plano em 2 regiões. Uma região dentro, o interior da curva, e uma região fora, o exterior da curva. Então, é possível mostrar isso, tá? Mas eu acredito que isso intuitivamente seja bem fácil de aceitar, né? A curva fechada define uma região interior e outra exterior. A gente vai precisar ainda de mais coisas sobre as curvas fechadas simples, ainda tem mais coisa que é importante. Que é a orientação da curva. Então, essa curva azul aqui, ela está orientada, essa circunferência, no sentido anti-horário. Essa é a orientação que a gente chama, por padrão, de positiva. Essa curva roxa aqui, essa circunferência roxa, tem orientação negativa, está sendo orientada no sentido horário. Essa curva vermelha está orientada no sentido anti-horário, está com orientação positiva, e essa curva rosa está com orientação negativa, orientada no sentido horário. Essa coisa de orientação é meio parecido com o que vocês já viram em alguns cursos de física de regra da mão direita. Né? Você tem que pegar a ordem certa dos vetores para fazer o cálculo certo. Com todas essas condições aí, vamos ver o que é o tal Teorema de Green. Diz o seguinte: seja C uma curva fechada, simples, regular, lisa por trechos, né? Tem derivada, derivada não é zero.
por trechos, porque ela pode ter umas quinas até. O teorema de Green dá certo para uma região retangular, que tem umas quinas. Tá? Mas é lisa por trechos, você tem que conseguir dividir em seções bem definidas onde ela é lisa. Orientada positivamente, ou seja, orientada no sentido anti-horário. E seja D a região limitada por C. Então, se a minha curva C for essa circunferência, D é a região interna. D é a região interna aqui e a curva C é a fronteira. Tá legal. Nessas condições todas, se P e Q são duas funções reais de duas variáveis de classe C1, então a integral sobre a curva fechada C de P dx mais Q dy, aqui entram aquelas integrais dx e dy, integral de P dx mais Q dy é igual à integral dupla na região na região limitada por C, na região D, de del Q del x menos del P del y dA. Essa integral aqui é uma integral lá do cálculo 2. Integral normal lá do cálculo 2. Tá? Então, D é a região do plano e dA é o dx dy, né? Usualmente, né? Menos que você queira. É outra. Pegar de outra forma. Eu vou omitir essa demonstração, tá? A demonstração é um cálculo basicamente direto. Para que a gente vai usar o teorema de Green? Então, o teorema de Green, ele pode facilitar integrais de linha. Esse é um exemplo. Tá? Olha só. Seja C o triângulo então definido pelos pontos 0, 0, 1, 0 e 0, 1, com a orientação positiva aqui da figura. Tá? Então, esse triângulozinho aqui. Digamos que eu quisesse, tá? Depois a gente volta nisso, mas digamos que eu quisesse, por algum motivo, calcular a integral de x ao cubo dx mais x quadrado dy sobre essa curva. Então, percebe como isso aqui ia ser chato de fazer? Eu ia ter que parametrizar esse segmento, ia ter que parametrizar esse segmento, ter que parametrizar esse segmento, quebrar a integral em 3, resolver as 3 integrais. É possível? É possível. Para esse exemplo, mas ia ser chato. É bem mais fácil fazer isso usando o teorema de Green. Observando que a integral, então, de P dx mais Q dy é a integral dupla na região limitada por D de quê? De del Q del x menos del P del y. Então, eu calculo aqui del Q del x é y quadrado, del P del y é zero. Então, vai me sobrar aqui o del Q del x, que é y quadrado. Então, aqui eu tenho a integral nesse retângulo de y, nesse triângulo, de y quadrado dA. Bom, aí a gente pode usar nossas técnicas lá do cálculo 2. Né? A gente pode fazer isso, por exemplo, né, integrando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Então, quando o y vai de 0 até 1, enquanto o y está indo de 0 até 1, o x vai de 0 até a reta aqui do triângulo. Então, é isso que eu escrevi aqui. Ó. O y vai de 0 até 1, o x vai de 0 até aquela reta, que é a reta 1 menos y. 1 menos y é a reta que passa por 1, 0 e 0, 1. Então, a integral nesse domínio aqui de y quadrado, dx dy. E daí é fazer a conta, né? Isso é integral de y quadrado em relação a x, é xy quadrado, que daí eu aplico em 0 e 1 menos y para ganhar 1 menos y aqui no lugar do x. Aí a gente faz o produto e aqui é um polinômiozinho, né? Regra do tombo e dá um 12avos. Então, o teorema de Green
a gente pode usar ele para facilitar algumas integrais de linha que poderiam ser difíceis. A gente pode usar ele também no outro sentido. Ele pode facilitar da região ficar mais simples de integração, ele pode facilitar no sentido da função ficar mais simples. Então, olha só, eu não gostaria nem de tentar fazer essa integral se eu tivesse que fazer isso, eu usar um computador, né? Mas a integral sobre C dessa função 3y menos e elevado a seno de x dx, mais 7x mais a raiz de y à quarta mais 1 dy, que isso em teoria é possível, na prática isso é bem chato de fazer essa integral aqui, parametrizar ela num círculo. Toma cuidado que esse exemplo aqui ele está meio traiçoeiro, tá? Porque essa parametrização aqui está com orientação negativa, não está com orientação positiva. A orientação positiva da circunferência é cosseno de t, seno de t. Seno de t, cosseno de t, está me dando orientação negativa da circunferência. Por isso que eu tenho esse menos. Para usar o teorema de Green, a integral sobre c de p dx mais q dy vai ser menos. Eu preciso inverter a orientação para usar o teorema de Green. Então, por isso que eu botei esse menos aqui. Inverto a orientação. Porque quando a gente inverte a orientação, coloca um menos c aqui na curva, a gente troca o sinal da integral. É isso que eu estava fazendo. Então, essa função ia ser um inferno, fazer essa conta explicitamente. Mas olha que quando eu calculo del Q, del x, del Q, del x, é 7. Del P, del y, é 3. Eu queria simplesmente com a integral de 7 menos 3 dentro de uma circunferência. Então, aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? Aqui eu fiz um ponto de uma forma, você poderia usar direto o fato de que a área da circunferência de raio 1, isso aqui é uma circunferência de raio 1, é π, a área da circunferência de raio 1, mas se você quiser faz a conta e essa integral dupla aqui dá 4π, e daí o sinal de menos por conta da orientação trocada. Então, uma conta que é impossível de fazer na mão, ficou fácil de fazer usando o teorema de Green. Às vezes, ainda a gente vai usar o teorema de Green no outro sentido. A gente vai usar o teorema de Green para facilitar uma integral dupla. Em alguns casos, ele vai facilitar a integral de linha, em outros casos, ele pode facilitar uma integral dupla sobre uma curva, sobre uma região limitada por uma curva fechada, né? Então, que caso é esse que eu tenho aqui no exemplo? Suponha que a gente quer calcular a área de uma elipse, x² sobre a² mais y² sobre b². Então, eu tenho uma elipse aqui. Que vai ter medidas, né, x² sobre a². E o y vai de menos b até b, né? Então, aqui a gente tem menos b até b. E aqui a gente tem de menos a até a. Então, suponha que eu estou querendo calcular a área disso. A área, a maneira mais usual, se vocês lembrarem do cálculo 2, a maneira mais usual de calcular a área é fazer a integral da função constante igual a 1
na região que limita a curva. Que limita a área que eu estou querendo calcular. Então, essa conta aqui ia ser muito chato de fazer. Por quê? Porque enquanto o y está indo de menos b até b, eu tenho que descobrir da onde até onde que o x está indo. Né? E o x está indo... O x está indo... Opa. Daqui de baixo até lá em cima. Então eu tenho que calcular o que é isso. De baixo até lá em cima é o x variando aqui, ó, nessa coisa cheia de raízes. Então, pela definição, eu tenho que fazer essa conta. Que ia me dar essa conta aqui, que ia ser bem chato. Tá? Uma outra maneira de calcular a área da elipse seria usando o teorema de Green. Tá? Em que sentido? Olha só, o que o teorema de Green diz? Que a integral dupla sobre uma região D, del Q del x menos del P del y dA é igual a essa integral de linha. Então, se eu encontrasse uma função, um par de funções P e Q, de modo que del Q del x menos del P del y desse 1, se eu tivesse o número 1 como resposta para del Q del x menos del P del y, essa integral aqui seria exatamente a área que eu estou querendo calcular. Então, se a gente encontrar um par de funções que, de modo que del Q del x menos del P del y dê 1, a gente pode usar o teorema de Green. Que funções que satisfazem isso? Qualquer uma que a gente quiser. Né? Qualquer uma que satisfaça, né? Mas a gente tem liberdade para escolher, isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, se eu pegar o Q de xy para ser igual a x, simplesmente isso. Q de xy é igual a x e P de xy é igual a 0. Se eu escolher a Q para ser x e a P de xy para ser 0, del Q del x vai dar 1 e del P del y vai dar 0. Então, vai satisfazer. Del Q del x menos del P del y dá 1. Então tá, então eu posso trocar a área pela integral sobre a curva de Q dy. E é isso que eu vou fazer, então. Eu preciso parametrizar a elipse. A elipse pode ser parametrizada por A cosseno mais B seno. Isso aqui é a orientação positiva da elipse. Essa parametrização da orientação positiva para a elipse com o t de 0 a 2π, né? Toma cuidado aqui o t de 0 a 2π para não dar mais de uma volta na elipse. Então, A cosseno mais B seno. Então, a integral de Q é simplesmente x. Então, a gente vai ter... Né, por que eu escrevi aqui? A gente vai ter Q é x. X é A cosseno. dy. O que é dy? Y' dt. Y' é a derivada desse cara, que é B cosseno. Então, a gente vai ter AB cosseno ao quadrado de t dt, e a integral do cosseno ao quadrado, vocês podem calcular, né, por alguma substituição trigonométrica, ou olhando uma tabela mesmo, né, mas tem fórmula, né, lá do cálculo 1, né, mas você pode fazer uma substituição trigonométrica aí, e você vai ver que a área da elipse é AB vezes π. Então, esse é outro uso do teorema de Green. Normalmente, ele pode ser usado para facilitar uma integral de linha, mas, às vezes, também, principalmente nessa coisa de área e depois de centro de massa, ele pode ser usado para facilitar as integrais assim. A forma
vetorial do Teorema de Green. Então, o que eu estou me esquivando de dizer até agora é onde que vai aparecer uma integral do tipo p dx mais q dy. Então, na verdade, a integral de f dr é uma integral desse tipo. Porque o que é por definição? O que é f? F dr é o produto interno do campo aplicado em R de t, então é P de R de t, vezes o x', produto interno do campo, PQ com o vetor x', y', então é Px', mais Q, y' dt. Só que o x' dt é o dx, e o y' dt é o dy. Então, na verdade, quando a gente está calculando essas integrais aqui de f dr, a gente está calculando, no fim das contas, uma integral do tipo do Teorema de Green, se a curva for fechada. Integral de p dx mais q dy. Vou introduzir aqui hoje ainda o conceito de rotacional. Para um campo do plano, para um campo no plano, campo vetorial no plano, o rotacional do campo, ele aponta para fora do plano, essa direção K, para fora do plano, I e J dão a direção do plano, ele aponta para cima do plano, e é o vetor com componentes del Q, del X, menos, e essa componente, né, para fora do plano, é del Q, del X, menos del P, del Y. Esse é o rotacional do campo. De modo que aquela integral que aparece lá no Teorema de Green, do lado direito, del Q, del X, menos del P, del Y, é justamente esse cara aqui. Então, a integral que aparece no Teorema de Green, ela é a integral do produto interno do rotacional do campo com a direção para cima, a direção K. Essa é uma notação vetorial para o Teorema de Green, então. Tá, mas e o que eu quero saber do que mede del Q, del X, menos del P, del Y. Né? Tem uma interpretação física para esse rotacional, tá? Que é a seguinte. Suponha que isso aqui seja uma bolinha, uma esferinha que eu soltei no plano, que esteja com esse campo de velocidades aqui, o plano. O que vai acontecer com essa esfera? Ela vai ficar parada? Imagina seu campo de velocidades tipo o vento. Tá. A minha esfera vai para frente, né? Tá, óbvio. Mas tem mais uma coisa que vai acontecer com a esfera, além de ir para frente, pela ação desse campo. A gente pode perceber que essa esferinha aqui, ela vai girar. O campo de velocidades aqui em cima é maior do que aqui embaixo da esfera. Então vai ter um efeito resultante aqui, que vai fazer a esfera girar nessa direção aqui. E esse efeito de girar, ele tem uma importância no campo. Se você está olhando o campo macroscopicamente, você está olhando o campo de fora, o campo de velocidades de fora, a energia que está sendo gasta para fazer partículas girar, na verdade, está se perdendo, está virando energia térmica, no fim das contas, lá dentro do campo. Então, o rotacional, ele dá uma medida de quanto de energia está fazendo partículas girarem. Uma interpretação meio livre isso, tá? Na física, qualquer coisa que a gente olha mais de perto, né, é mais complicado do que isso, né?
Então, uma forma de você ver essa tendência a girar é ver a diferença desse vetor aqui em cima, é ver a diferença nesse vetor para esse vetor aqui. Então, quem que é esse cara aqui? Qual é Essa é a componente. Se esse é o ponto x, y, esse cara é um x, y mais o tamanho da partícula, o raio da partícula, aqui um y menos o raio da partícula. Então, eu vou omitir essa conta, tá? Mas isso daqui, o rotacional dá uma medida disso. O rotacional dá uma medida. O meu campo poderia estar fazendo um efeito de girar também nessas duas direções, nesse caso é zero, mas poderia estar fazendo girar nessas duas direções. Então, essa diferença del Q del X está medindo esse cara aqui, a diferença desses dois caras, e o del P del Y está medindo a diferença nesses dois caras. Tá? Isso aqui, então, dá uma medida para a gente de quanto de energia do campo está fazendo partículas girar. Então, a escrita completa vetorial do teorema de Green, ela ocorre se a gente trocar a integral do P dx mais Q dy por F dr, no caso de um campo, e trocar a integral dupla de del Q del X menos del P del Y pelo rotacional produto interno com o vetor que aponta para fora do plano. Isso aqui são para coisas planas, a gente vai ver que para o espaço depois fica diferente. Então, aqui eu tenho um exemplinho. O campo, as linhas do plano lá estão representando o campo vetorial. E essas linhas para cima estão representando o rotacional desse campo. Essas linhas aqui para cima são o rotacional do campo que está lá no plano. Tá legal. Uma outra formulação vetorial para o teorema de Green está relacionada àquele conceito de fluxo que a gente viu. Então, se eu quiser calcular o fluxo, a integral sobre a curva C de F, produto interno com o vetor normal, a gente teria P y' menos Q x', né? Porque o vetor normal ele tem o x' e o y' trocados. A gente fez essa conta na aula passada. Então, quando eu fizer esse produto interno, eu vou ter o y' multiplicando P e vou ter o x' multiplicando Q. Então, a gente vai ter uma integral do tipo P dy menos Q dx. Então, é uma integral do tipo do teorema de Green, só que estão trocados os papéis do Q e do P. Então, a integral o fluxo, a integral de F, produto interno com N ds, a integral sobre a curva C de menos Q dx mais P dy. Então, aqui o menos Q está fazendo o papel do P no teorema, menos Q está fazendo o papel do P no teorema, e o P está fazendo o papel do Q. Menos Q no papel do P, e P está fazendo o papel do Q. Então, você calcular del Q del X, del Q del X vai ficar del P del X, e menos o del P del Y vai dar mais del Q del Y. Então, a gente acaba ganhando simplesmente a integral dupla sobre a região do divergente do campo. Então, o fluxo através de uma curva
vai ser a integral dentro da região do divergente. E tem uma interpretação física para isso, tá? Que é o seguinte, então o que é o fluxo? O que é o fluxo desse campo preto através dessa curva azul? Ele está medindo digamos que o campo preto seja o campo de velocidade de um fluido. O fluxo vai estar medindo quanto do fluido está entrando dentro desse quadrado e quanto está saindo, a diferença nessas duas coisas. Se isso não der zero, isso quer dizer que está entrando mais do que saindo, tem líquido se acumulando em algum lugar. Se isso for positivo ou negativo, eu tenho mais líquido saindo do que entrando. Né? Que é aquela ideia de sorvedouros e fontes dentro da região. Né? E é isso que o divergente está medindo. Essa parte aqui vai ser mais rápida, então. O principal era aquela coisa do teorema de Green. O teorema de Green, do jeito que eu falei, ele está para curvas no plano e regiões planas limitadas por essas curvas. A mesma coisa acontece para coisas no espaço. Se quiserem ver uma interpretação mais legal, bem bonita aqui dessas coisas que eu estou falando, tem esse canal no YouTube, talvez já tenham ouvido falar, chama Three Blue, One Brown. Já ouviu falar desse canal? Esse canal é maravilhoso. É muito legal, né? Eu gosto também. Então, ele tem aqui uma interpretação do que é o rotacional, que em inglês é chamado de curl. O nome, às vezes, é difícil de ligar uma coisa a outra, que é bem diferente. O curl é o rotacional e o divergente, ou divergence. Então, esse vídeo é longo, mas se vocês tiverem um tempinho, eu sugiro dar uma olhada para pegar a interpretação disso. O rotacional ele não existe só para curvas no plano, só para campos vetoriais planos, ele existe para campos no espaço também. Então, para campos no espaço, um campo F igual a PI mais QJ mais RK, campo numa região do espaço, o rotacional dele é basicamente a mesma conta do rotacional do plano, só que feita para cada uma das componentes. Ó, percebe que a última componente dele é a mesma que a do rotacional do plano. Para as outras componentes, eu faço a diferença das derivadas das componentes nas outras direções. Então, por exemplo, na direção I, a gente não leva em conta o P e calcula a diferença das derivadas do Q e do R. Na direção J, a gente calcula a diferença das derivadas do P e do R nas variáveis, né, x e z, sem a variável y. Então, é a mesma conta do rotacional, com o mesmo significado. Se tiver uma bolinha imersa num fluido, essa bolinha pode estar girando em qualquer um dos planos, né, em qualquer combinação de rotação dos três planos de rotação. Então, é isso que o rotacional está medindo. O gradiente de uma função a gente já viu, né? Mas o gradiente, ele a gente pega e faz as derivadas, I, J, K. E existe uma anotação, é difícil de lembrar, eu não sei de cor isso aqui, o sinal e as ordens das derivadas aqui. Na verdade, o que eu me confundo é a troca desse sinal aqui. Quem que vem primeiro? Del Q ou Del R? Tem uma regra mnemônica para você lembrar disso, que é o seguinte: o rotacional é o produto vetorial do nabla, esse vetor aqui, esse operador diferencial aqui, tá? Pensa nisso, vamos abstrair isso aqui, uma coisa sem muito significado, tá? Mas é o cara que pega uma função e calcula o gradiente dela. O cara que você dá para ele uma função e ele deriva aqui, nas três componentes. Então, essa coisa aqui. O rotacional de F é o produto vetorial de nabla com o campo. Então,
o produto vetorial, então você coloca IJK nos componentes, e aqui está o nabla, del x, del y, del z, e aqui está o f, p, q e r, e calcula o determinante disso. Essa regra é mais fácil de lembrar do que saber de cor o cenário. Então, por exemplo, se o campo for esse aqui, 2xzi, z quadrado j e menos xyk, o rotacional dele é calcular esse determinante. Se você fizer essa conta aqui, você vai ganhar menos x menos 2z na direção i e 2x mais y na direção j. Se o rotacional de f é igual a zero para todo ponto no domínio, então o campo é dito irrotacional. Se f é uma função de classe C2 em uma região aberta E, então o rotacional do gradiente da função é igual a zero. Então, aqui está o campo, o rotacional a gente calcula do campo. Então, se a gente calcular o rotacional do campo gradiente, isso vai dar zero. Ou seja, o rotacional dos campos conservativos dá zero. Isso significa que campos conservativos não fazem partículas girar. A demonstração disso, na verdade, é a conta direta. Se a gente fizer a conta do rotacional do gradiente, a gente vai ter segundas derivadas iguais aqui. Del 2f, del y, del z, menos del 2f, del z, del y. Pelo teorema de Clairaut, esses componentes aqui vão dar zero. Então, aqui está a observação que eu disse antes. Para um campo conservativo, o rotacional dá zero, porque um campo conservativo é o gradiente de uma função. Então, para um campo conservativo, o rotacional dá zero. Isso dá para a gente um teste. Para um campo no espaço, se o rotacional dele não der zero, eu sei que ele não é conservativo. Se o rotacional der zero, eu não tenho certeza que ele é conservativo. Então, o teste só tem que tomar cuidado. Mas se o rotacional não der zero, o campo não é conservativo. Se o rotacional der zero, eu tenho um candidato. Aí, esse campo aqui, ó, do exemplo 9.1, a gente calculou o rotacional dele e viu que não deu zero. Então, eu já sei que esse campo não é conservativo. Nem preciso tentar calcular a função potencial. O rotacional não deu zero, eu sei que esse campo não é conservativo. Na verdade, a gente pode mostrar a volta. Em uma região sem furos, se o rotacional der zero, o campo é conservativo. Esse é um outro teorema, tá, que eu não vou mostrar, tá, ele é mais elaborado. Se o rotacional der zero, então o campo é conservativo. Então, de fato, o teste é bom do rotacional. Então, por exemplo, esse campo aqui, a gente calcula o rotacional dele, a gente vê que dá zero. E a gente poderia tentar usar a mesma estratégia lá das funções no plano para calcular uma função potencial para ele. Eu retomo esse exemplo aqui no começo da próxima aula, tá? Antes da gente seguir para o próximo tópico.